Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da PUC-Rio do processo seletivo 2025. É a questão número 20. A questão diz assim: um número adimensional importante na hidrodinâmica é o número de Freud, Fr. Ele pode ser escrito como Fr igual a V dividido por G elevado a A vezes L elevado a B, onde V é uma velocidade, G é a aceleração da gravidade e L é um comprimento. As constantes A e B são, respectivamente... Bom, pessoal, então primeiramente vamos entender o que é o número de Freud, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, onde ele é utilizado, para a gente poder entender essa equação aí, tá bom? Então, pessoal, o número de Freud é representado pela letra Fr, tá bom? Ele é um parâmetro adimensional, ou seja, não tem dimensão, tá bom? E ele é utilizado para caracterizar o comportamento de um fluido em relação a um objeto imerso nele. Ele é utilizado principalmente na área da hidrodinâmica, tá bom? Para descrever o comportamento de líquidos em movimento e especialmente em escoamentos superficiais, tá? Como, por exemplo, em canais abertos, em rios ou também nos estudos de embarcações, tá bom? Então, pessoal, da equação de Freud, ela é escrita assim, ó: Fr é igual velocidade dividido pela raiz quadrada de G vezes L, onde a gente já falou que Fr é uma grandeza adimensional. A velocidade no sistema internacional ela está em metros por segundo. A aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, vai depender do planeta que a gente estiver analisando. E L é o comprimento característico, tá? Como, por exemplo, a profundidade de um canal, o comprimento do objeto, tá bom? Depende do que a gente estiver analisando. Então, dependendo dos valores, a gente pode ter Fr, o número de Freud menor que 1, que vai caracterizar, pessoal, o escoamento subcrítico. Fr igual a 1, que é o escoamento crítico. Ou Fr maior que 1, que é considerado um escoamento supercrítico, tá? Isso só a nível de curiosidade, para vocês depois estudarem um pouquinho mais essa parte da hidrodinâmica, tá bom? Então, pessoal, também só para acrescentar aqui, o número de Freud ele é útil, por exemplo, para projetar sistemas de transporte de água, tá bom? Estruturas hidráulicas, também estudar aquela parte de estabilidade de navios, tá? E também em modelos de comportamento de ondas e marés, tá bom? Aqui eu precisei fazer uma introdução para vocês entenderem o que era essa equação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Ele me fala aqui, ele me dá uma comparação. Eu vou anotar aqui de preto. Ele fala assim, que Fr é igual a V, ou seja, ele chamou essa velocidade aqui de V maiúsculo, dividido por G elevado a A vezes L elevado a B. Aí ele perguntou assim, as constantes A e B são respectivamente... Então, pessoal, como a gente pode reescrever isso aqui? Essa aqui é a fórmula original, tá? Essa aqui é a fórmula fechada. Essa daqui, do lado, é para a gente poder comparar com ela, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou reescrever isso aqui nessa forma. Olha só como vai ficar. Fr vai ser igual a V. Pessoal, o que acontece com a raiz quadrada de um número? É a mesma coisa que o número elevado a meio, tá? Meio. Porque qualquer número elevado a meio, por exemplo, 4 elevado a meio, é igual a raiz de 4. O 2 vem para cá e o 1 aqui, tá? Então, quando você tira da raiz quadrada, é a mesma coisa que 1 elevado a meio, tá bom? Então, se eu tirar aqui, eu posso escrever como raiz de G vezes raiz de L separado. Então, vai ser a mesma coisa que L elevado a meio, tá? Posso escrever assim também, ó. Raiz de G vezes raiz de L. E é a mesma coisa que você pegar aqui, ó, tem umzinho aqui e aqui é 2. Aqui tem umzinho aqui e aqui é 2, tá? Aí fica assim, elevado a meio. Aí ele quer que a gente compare quem vai ser o A e quem vai ser o B. Aí é só você pegar aqui e comparar, ó. A é meio e B é meio. É só você teria que lembrar
E aqui é a raiz quadrada, eu teria que lembrar da equação, a questão em si não era difícil. Então fica a letra C como a resposta final. Ou seja, A é meio e B é meio, porque o denominador da equação é raiz quadrada de G vezes L. Questão número 21. A questão diz assim: 3 partículas de massas M1 igual a M maiúsculo, M2 igual a 2M, M3 igual a 3M. Movem-se em uma única direção horizontal sem atrito e com velocidades iniciais, respectivamente V1, 8V, V2 menos V e V3. Elas colidem entre si e após cada colisão, elas vão grudar completamente uma na outra. Ao final de todas as colisões, o sistema das 3 partículas vai estar em repouso. Tá? Calcule a razão V3 sobre V. Tá? Então, vamos anotar os dados aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Tá bom? Aqui, M1 tem massa M, M2 tem massa 2M e M3 tem massa 3M. Mesma coisa vai continuar após a colisão, tá bom? Elas não perdem massa após a colisão, a gente já vai falar sobre isso. Aí a gente tem também, pessoal, V1, a velocidade 1 inicial era 8V, a velocidade 2 menos V, ou seja, sentido contrário, e a V3, V3, tá? E ele fala que depois que elas colidem, tudo isso aqui vai ficar com uma velocidade final igual a zero, ou seja, elas vão parar após a colisão. Tá bom? Então, pessoal, a gente teria que relembrar alguns conceitos importantes na colisão para a gente poder dar prosseguimento. Vou fazer uma rápida revisão para vocês, tá? Bom, pessoal, esse aqui são alguns prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física para Enem e vestibulares. O link está aqui nos comentários, tá bom? Se vocês tiverem interesse de conhecer. Mas então, pessoal, é o seguinte, esses prints aqui falam, é a parte de energia, onde a gente fala de colisões. A gente tem vários tipos de colisão. A gente tem a colisão perfeitamente elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica, tá bom? No caso da colisão inelástica, uma das características dela é que os corpos se unem após a colisão. Então a gente está falando de um choque perfeitamente inelástico nesse caso, tá bom? Ou seja, que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento de depois, porque a quantidade de movimento vai ser conservada, tá? Então aqui vai ter sempre a definição e a equação e as unidades de medida no sistema internacional. A quantidade de movimento é definida por massa vezes a velocidade. Então eu vou ter que a quantidade de movimento de antes da colisão para cada bolinha, antes de acontecer a colisão, vai ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Nesse problema em específico, eles ficam parados, então a gente já sabe que vai ser zero, tá? Mas vamos voltar lá para dar continuidade, tá? A revisão era rapidinho. Então, como vai ficar? Quantidade de movimento de antes igual a quantidade de movimento de depois. Porque nas colisões, reparem, dos 3 tipos de colisão, a quantidade de movimento é conservada e a energia, a gente vai ter conservação no choque elástico e dissipação máxima e parcial, na parcialmente elástico e perfeitamente inelástico, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai precisar trabalhar o coeficiente de restrição nem a energia, somente a quantidade de movimento, tá bom? Porque ele só fala de massa, velocidade, dá para trabalhar tranquilamente. Então vamos lá. O que é a quantidade de movimento que nós vimos lá? Ela é definida por massa vezes velocidade, né? Massa em quilogramas no sistema internacional, velocidade em metros por segundo e a unidade da quantidade de movimento quilogramas metros por segundo, tá? Então a gente vai ter quantidade de movimento de antes. Então a gente vai ter quantidade de movimento da bolinha 1, que aqui é 1, 2 e 3, aqui é 1, 2 e 3. Quantidade de movimento da bolinha 1 mais quantidade de movimento da bolinha 2 mais quantidade de movimento da bolinha 3. Antes da colisão. Aí depois da colisão, quantidade de movimento da bolinha 1, quantidade de movimento da bolinha 2 mais quantidade de movimento da bolinha 3. Quantidade de movimento eu vou abrir, é massa 1 vezes velocidade 1. Quantidade de movimento 2 é massa 2 vezes velocidade 2.
Quantidade de movimento da massa 3 é massa 3 vezes velocidade 3. Você faria para quantas bolinhas tivesse, tá? Agora depois. Pessoal, vamos lá, eu vou abrir também. A massa sempre permanece a mesma, tá? A velocidade depois do choque. A massa 2 sempre a mesma velocidade depois do choque que muda. E a massa 3 vezes a velocidade depois do choque. A gente já sabe que isso aqui vai dar zero, porque a velocidade final é zero. Estou abrindo porque ela poderia não ser zero, tá? Para você já ir praticando aí. A massa 1 é m maiúsculo. A velocidade 1 é 8v. Mais a massa 2 é 2m. A velocidade 2 é menos v. A massa 3 é 3m. A velocidade 3 é v3 mesmo, né? Igual. Pessoal, todas essas velocidades aqui no final são zero. Então, qualquer coisa multiplicada por zero vai ser zero. Então, tudo esse conjunto aqui, ó, a massa é m. m vezes 0, 0. 2m vezes 0, 0. 3m vezes 0, 0. Então, todo esse conjunto vai para zero. Já vou colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, a gente tem massa em todos os membros aqui da equação. Se a gente tem massa em todos eles, a gente pode cortar a massa ou colocar ela em evidência, tá bom? A gente pode cortar porque tem em todas elas, tá bom? Então, eu já vou cortar para poder facilitar o cálculo, tá? Então, vamos continuar, pessoal. 8v, 2 vezes menos v, menos 2v, até coloquei aquele maiúsculo para não confundir, mais 3v3 igual a zero. 8v menos 2v, 6v. Mais 3v3 igual a zero. Vou passar o 6v lá para o outro lado negativo, tá? Pessoal, vou continuar aqui para poder não ficar embolado, tá bom? Então, vai ficar 3v3 igual a menos 6v. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. v3 vai ser igual a menos 6v sobre 3. V3 vai ser igual a menos 2v, tá bom? Menos 6v sobre 3, menos 2v. Então, acabamos de encontrar o valor de V3, né? O valor da bolinha 3 para que a gente possa fazer a divisão que ele está pedindo e finalizar o problema, tá? Então, vamos lá. O que ele quer no final? Ele quer a razão V3 sobre V, ou seja, menos 2v dividido para v, v corta com v, a razão vai ser menos 2, resposta, letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print, tá? Vou apagar aqui para poder mais arrumadinho, pronto. Questão número 22, a questão diz assim: em uma região do espaço, o campo elétrico é dado pela soma de dois vetores, E1 igual a E00 e E2. Desprezando-se todas as forças não eletrostáticas, observa-se que uma carga Q, ao entrar nessa região com uma velocidade v, permanece em movimento uniforme. Nesse contexto, E2, ou seja, o campo elétrico 2, é dado por... Bom, pessoal, vamos ver passo a passo aqui dessa questão, né? Olha só essa palavra-chave aqui, movimento uniforme. O que acontece quando o movimento é uniforme, pessoal? Ele fala assim, a carga Q vai permanecer em movimento uniforme. E isso, pessoal, o que vai implicar? Que a força resultante sobre ela vai ter que ser igual a zero, porque a aceleração também é zero. Toda vez que o movimento for uniforme, a força resultante é zero, a aceleração também é zero. E ele fala para desprezar todas as forças não eletrostáticas, mas a gente tem a força eletrostática. Tá? Aqui tem um print do meu e-book de equações, se vocês tiverem interesse de conhecer, o link está aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? Sempre equações, unidades de medida, revisão, conteúdos de física para Enem e vestibulares, tá bom? Então, pessoal, a força elétrica, ou eletrostática, é definida pela carga vezes o campo elétrico, tá? Então, a gente tem que a carga é Qzão e o campo elétrico é E, tá? Então, a força eletrostática em newtons é igual à quantidade de carga em coulomb vezes o campo elétrico em newton por coulomb, tá bom?
Só para relembrar aí a parte da força elétrica. Então ela vai desprezar as outras forças, mas a força eletrostática vai continuar existindo, tá? Pessoal, então para que a força resultante seja zero, o campo elétrico total nessa região também tem que ser zero, tá bom? Ou seja, a soma vetorial, tá? E1 vetorial, campo elétrico 1, mais o campo elétrico 2, vetorialmente falando, tem que ser zero, tá bom? Aí ele fala pra gente que o E1 é igual a E0, 0. O que significa isso? Eu desenhei aqui as coordenadas, tá? X, Y e Z, tá? Ele fala nas 3 dimensões, pessoal. X e Y, plano cartesiano, vocês já estão acostumados, né? Mas muitos não estão acostumados com o Z. Quando a gente desenhar o Z, é as 3 dimensões. Então, se X da esquerda para a direita, menos X, né, para o outro lado. Y para cima, menos Y para baixo, né? Z também tem como ver a direção contrária. Então, isso significa que ele está mostrando o campo na região X, Y e Z, tá? Ou seja, eu não tenho vetores para somar ou não aqui na região Y e Z, somente na região X. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Então, por exemplo, vai vir a partícula com uma carga Q e vai entrar com uma velocidade v numa região de campo elétrico, onde esse vetor campo elétrico está só representado no eixo X, tá? Vou desenhar aqui o vetor campo elétrico representado no eixo X, que é o meu E. Aqui o meu E, que é o E1, tá? Mais ou menos assim, para vocês entenderem a ideia. Aí ele fala pra gente, ele pergunta, quem vai ser E2, né? Pessoal, então se E1 vai ser E00, para que a soma vetorial resulte em zero, E2 deve ser o quê? Se E1 é da esquerda para a direita, E2 tem que ser igual e oposto a E1, né? Da direita para a esquerda, ó. O que vai acontecer aqui com E2? E2 vai ter que ser contrário a E1 de mesma intensidade. Isso aqui é só uma representação, tá? Mesma direção, mas sentido oposto. Mesma direção em sentido oposto. Liga não, pessoal, isso aqui é só uma representação, mais ou menos, para vocês entenderem a ideia, tá? Para poder o quê? A força resultante ser zero e o movimento uniforme. Então, se E1 é igual a E na direção X, E2 tem que ser menos Z, ou seja, direção oposta. E o zero permanece constante, porque se eu colocar qualquer valor aqui, eu vou estar mudando a direção e sentido desse campo, tá? Então, pessoal, fazendo isso, vai garantir que o campo elétrico total na região seja nulo, permitindo que a carga Q vai continuar em movimento uniforme sem sofrer aceleração, tá? Então, a ideia era analisar o eixo X, Y, Z, determinar que E1 só tem direção X, tá? E que o campo 2, para poder, que o somatório vetorial seja zero do campo elétrico, tem que ser em sentido oposto, ou seja, negativo, tá bom? Então, a resposta aqui vai ser a letra D. Questão número 23. A questão diz assim: uma miragem simulando uma falsa poça d'água se forma no deserto quando o chão quente aquece o ar próximo, cuja densidade diminui. Assim, a densidade aumenta com a altura, considerando-se que a linha grossa representa o solo, ou seja, tudo isso aqui representa o solo, e que o sentido do raio luminoso é indicada pela seta, qual figura representa um raio de luz quando a miragem se forma? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui sobre como é formada a miragem, tá bom? Para depois a gente escolher a alternativa correta. Então, pessoal, a miragem que ocorre em desertos, né, como essa falsa impressão que ele está falando aí de uma poça d'água à distância, ele é um fenômeno óptico causado pela refração da luz. Então, já vou escrever aqui para vocês. Importante vocês saberem que é um fenômeno óptico causado pela refração da luz. Então, pessoal, ele é um fenômeno óptico causado pela refração da luz em camadas de ar de diferentes densidades, tá bom? Esse efeito, pessoal, ele se dá devido às variações de temperatura no ar próximo ao chão quente. Então, tá vendo aqui? Vai ter calor subindo aqui, então a gente vai ter variações de temperatura próxima ao chão, tá bom? Então,
O aquecimento, pessoal, do ar próximo ao chão, principalmente durante o dia, né? O solo do deserto vai absorver grande quantidade de calor do sol. E então ele vai aquecer significativamente o ar bem acima dele, tá? Então esse ar quente, bem próximo ao solo, vai ser menos denso, tá bom? Pessoal, à medida que a altura em relação ao solo vai aumentando, a temperatura do ar vai diminuir, o que vai fazer com que o ar nas camadas superiores seja mais denso que o ar perto do chão, tá bom? Então, quando a luz que vem de objetos distantes, né, pessoal, por exemplo, o Sol, passa por essas camadas de ar com diferentes densidades, ela vai sofrer refração, ou seja, a luz vai mudar de direção, tá bom? Então, a luz que ela tinha que seguir o caminho reto dela, até os nossos olhos, ela vai ser curvada para cima, criando a ilusão de que o céu está sendo refletido no chão, tá bom? Então, como o reflexo do céu em superfícies planas lembra o brilho da água, nosso cérebro, tá? Ele vai interpretar essa luz curvada como uma poça de água na nossa frente, tá bom? Então, a miragem, pessoal, ela é uma ilusão de ótica provocada pela curvatura da luz ao passar por uma camada de ar com diferentes temperaturas e densidade, tá bom? Que é muito comum em áreas muito quentes, por exemplo, como os desertos e também, pessoal, nas estradas asfaltadas em dias quentes, tá bom? Então, qual é a única opção que a luz se curva? Tá? Então, a gente tem a luz incidente, então quando ela bate aqui devido à mudança de temperatura e densidade, a gente curva e aí ela vai refletir lá nos nossos olhos, tá? Então, a resposta aqui é a letra D, tá, pessoal? Então, falou de miragem, lembre-se da refração da luz, do desvio que ela sofre e ela vai sofrer essa curvatura, tá bom, pessoal? Questão número 24. A questão diz assim: na figura a seguir, observa-se uma força F de módulo 18 newtons, que atua na caixa 1, de massa 2 kg. A caixa 2 tem massa 1 kg e está apoiada sobre a caixa 1 e se move conjuntamente. Entre a caixa 1 e o piso, há uma força de atrito de módulo 3 newtons. Qual é a aceleração em metros por segundo ao quadrado da caixa 2? Tá bom, pessoal? Um probleminha clássico de blocos, né? Então, a gente tem uma força F vindo da esquerda para a direita e a gente tem uma força de atrito no solo. A força de atrito, só lembrando que ela é sempre contrária ao movimento dos corpos, né? Ela atrapalha o movimento. Então, ela vai agir aqui no solo, ela tem o valor de 3 newtons. Vou desenhar aqui. Então, a gente tem a força F de 18 newtons. Temos a força de atrito de 3 newtons, a força FAT. Ele quer saber a aceleração do conjunto, como essa força F é maior do que a de 3, a gente tem uma aceleração da esquerda para a direita, ele quer saber o valor dela. Ele fala que a massa da caixa 1 tem 2 kg e a massa da caixa 1 tem 1 kg, totalizando 3 kg, tá bom? Como, pessoal, ele fala aqui que ela está se movendo conjuntamente, se eu achar a aceleração do conjunto, eu acho a aceleração de 2, que é a mesma de 1. Eles estão em conjunto, tá bom? Então, para isso, a gente tem que utilizar, pessoal, a segunda lei de Newton, a lei fundamental da dinâmica, tá? Aqui está um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? Sempre equações, unidades de medida, no sistema internacional, definições, tá bom? Se você tiver interesse de conhecer, o link está aqui nos comentários, tá bom? Então, pessoal, a força resultante é definida por massa vezes a aceleração. Força resultante que age no corpo é definido por massa vezes a aceleração. Então, quais são as forças que estão agindo no conjunto? A gente tem a força F, 18 newtons, e tem a força de atrito de 3 newtons. E elas estão, pessoal, em sentidos opostos. A força resultante é o somatório de todas as forças, vetorialmente falando, quando tem essa setinha. Quando eu vou analisar de forma escalar, eu tiro a setinha e analiso os sinais. Se o meu referencial positivo é da esquerda para a direita, a minha força F é positiva e a minha força de atrito é contrária negativa,
tá? Então, a minha força resultante vai ser igual a 18 menos 3, a minha força resultante é 15 newtons, tá bom? Então, eu vou usar esse valor aqui na força resultante, ou você poderia também botar F menos Fat aqui, fazer a continha direto, tá bom? Fica a seu critério. Então, eu vou abrir aqui, tá? F menos Fat igual a massa vezes a aceleração. Por isso que é importante analisar para onde está indo o vetor, tá? Quem está contra o movimento é sempre em negativo. Tem uma playlist aqui, pessoal, só de resolução de problemas de bloco, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, é bom revisar, porque sempre cai uma questão de bloco, tá? De várias formas diferentes. Então, tem aqui a playlist de exercícios de blocos, com atrito, sem atrito, com plano inclinado também. Então, vamos lá. A força, nós já vimos que a força é 18, a força de atrito é 3. A massa, quem vai ser essa massa, pessoal? Essa massa é a massa do conjunto. 2 mais 1, porque eles estão se movendo juntos, vezes a aceleração do conjunto, tá? 18 menos 3 é 15. 2 mais 1 é 3, vezes a aceleração. Aceleração, 15 sobre 3. Aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração do conjunto, ou seja, tanto a aceleração do bloco 1 quanto a aceleração do bloco 2 vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra A. Questão número 25. A questão diz assim: em uma estrada retilínea, a velocidade de um carro em função do tempo é dada pelo gráfico. Então, a gente tem aqui velocidade no eixo Y e tempo em hora no eixo X. Tá? Nesse contexto, analise as afirmações a seguir. Número 1. A velocidade média do carro nos primeiros 90 minutos vai ser 60 km por hora? Então, vamos analisar um de cada vez. Bom, pessoal, aqui a gente teria que lembrar algumas definições para resolver esse problema, tá? Ele fala assim: após 2 horas de viagem, o carro retornou ao seu ponto de partida, a aceleração média do carro durante a primeira hora vai ser essa, a aceleração do carro é decrescente. Então, pessoal, eu tirei aqui alguns prints do meu e-book de equações. Se vocês tiverem interesse de conhecer, o link está aqui nos comentários. Sempre resumos, equações, unidades de medida, conteúdos de física para Enem e vestibular, tá bom? Então, pessoal, a gente teria que relembrar alguns conceitos, como, por exemplo, a aceleração escalar média, que é definido por ΔV sobre ΔT, ou seja, variação de velocidade sobre variação do tempo. A aceleração média no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado, mas ela é qualquer medida de velocidade por tempo, ou seja, eu posso também encontrar em quilômetro por hora ao quadrado, tá? Depende da unidade que tiver a velocidade e depende da unidade que tiver o tempo, tá bom? Nós também vamos trabalhar com velocidade média, que velocidade média, pessoal, nos trechos de movimento uniforme, é dado por variação de espaço sobre variação de tempo. Variação de espaço em metros no sistema internacional, variação de tempo em segundo. Então, a velocidade vai sair em metros por segundo. Porém, eu também posso ter esse ΔS em quilômetros e o ΔT em horas, saindo em quilômetros por hora. E para fazer a conversão, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6 e metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6, tá bom? Muito importante também que a gente relembre o conceito de alguns gráficos. O gráfico velocidade por tempo, a área desse gráfico é numericamente igual ao meu ΔS, a minha variação de espaço, tá bom? Então, a área de um gráfico VT é numericamente igual à minha distância percorrida, a minha variação de espaço, tá bom? Então, esses conceitos são fundamentais para a gente poder resolver esse problema. Vamos voltar lá. 1. A velocidade média do carro nos primeiros 90 minutos. Nós vimos lá atrás, né, na revisão agora, que a velocidade média é definida por ΔS sobre ΔT. Nós temos o tempo que ele fala para a gente, que é de 90 minutos, né? Para a gente encontrar a velocidade, a gente tem que ter o ΔS. A gente não tem o ΔS, pessoal, porque o gráfico é velocidade por tempo. O que eu tenho que fazer para encontrar o ΔS? Achar cada área dessa, mas ele pede assim, a velocidade média do carro nos primeiros 90 minutos. Nos primeiros 90 minutos. Pessoal, a gente não pode... Aqui não está em minuto, está em hora. Então, 1 hora é 60 minutos. 90 minutos é X horas.
Então, eu tenho que 60x é igual a 90. X é igual a 90 sobre 60, que é 1,5 horas. Ou seja, na primeira questão, ele quer a velocidade média nesse trecho aqui, ó, até aqui. Por quê? De 0 até 1h30 corresponde somente a essa figura aqui. Então, ele quer a velocidade média correspondente a esse espaço percorrido. Aqui, pessoal, a velocidade está crescendo até 90. Aqui, a velocidade é constante, o movimento é uniforme. E aqui, a velocidade está decrescendo até ele parar de novo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a minha distância percorrida, o meu ΔS. A área do trapézio, ele é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a minha área, que é numericamente igual à minha distância percorrida, vai ser a base maior, 1,5, mais a base menor, 1,5 menos 1, que é 0,5, vezes a altura, que é 90, dividido por 2. 1,5 mais 0,5 vai dar 2. 2 vezes 90 sobre 2. 2 corta com 2. A minha variação de espaço vai ser de 90 quilômetros, tá bom? Então, eu tenho a minha variação de espaço e a minha variação de tempo. Agora, eu posso encontrar a minha velocidade média na primeira hora e meia, né? Então, ΔS é 90 dividido para 1,5. Então, meu ΔS, a minha velocidade vai ser 60 km por hora. Resposta correta, verdadeira, tá? Pessoal, para fazer velocidade média, tem que encontrar a distância percorrida pela área, tá? Cuidado para não pegar velocidade do gráfico, dividir por 2, fazer nada dessas coisas, tá? Tem muito aluno que faz isso, tá bom? Vou separar aqui. Vamos analisar agora o 2. Após 2 horas de viagem, ou seja, completo, vou apagar aqui. Após 2 horas de viagem, o carro retornou ao seu ponto de partida. Pessoal, ele quer saber, olha só, lembra que eu falei, o gráfico é velocidade por tempo. Então, a velocidade aqui está aumentando, né, até chegar a 90 km por hora, aqui é constante, ou seja, aqui o movimento é uniforme, e aqui a velocidade está diminuindo até ele chegar, aqui a velocidade está diminuindo até ele parar, tá? Porque é um gráfico velocidade por tempo, não espaço por tempo. Se fosse um gráfico de espaço, aí sim ele estaria retornando ao ponto inicial. Aqui ele parou, ele tinha uma velocidade 0, foi aumentando a velocidade constante, diminuiu a velocidade até parar. Não quer dizer que ele retornou ao seu ponto de partida, tá bom? Então, essa aqui é falsa. Vamos lá para 3 agora. A aceleração média do carro durante a primeira hora de viagem, ou seja, só nesse ponto aqui, é 90 km por hora ao quadrado? Então, vamos lá. Agora, ele só quer até aqui, ó. Pessoal, a aceleração média, como nós vimos agora na revisão, é definida por ΔV sobre ΔT, ou seja, variação de velocidade sobre variação de tempo. Né? O que é variação de velocidade? É velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, porque tudo que é variação na física é final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, a minha aceleração média vai ser velocidade final, aqui nesse ponto, é 90. Porque ele quer até a primeira hora, tá? A velocidade inicial é 0. O tempo final, é 1. O tempo inicial é 0. 90 sobre 1, 90. Unidade quilômetro por hora ao quadrado, tá? Tá verdadeira. Vou marcar aqui também para vocês tirarem o print. Só falta uma para a gente analisar. 4. Deixa eu apagar aqui primeiro. Entre 1h30 e 2 horas, a aceleração do carro é decrescente? Olha só.
Ele está pedindo para você analisar esse trecho, né, daqui até aqui, entre 1h30 e 2 horas, ou seja, essa reta aqui. Ele quer que você analise esse trecho aqui, entre 1h30 e 2 horas, se a aceleração do carro é decrescente. Pessoal, olha só, entre 1h30 e 2 horas, vocês reparem que a velocidade do carro está diminuindo até parar, ou seja, ele está freando, a aceleração do carro é negativa, né? Mas isso não quer dizer que essa reta decrescente aqui é da aceleração, essa reta decrescente aqui é da velocidade, tá bom? A aceleração, pessoal, ela é constante. Se eu tivesse que ter um gráfico, aceleração por tempo para desenhar, a gente sabe que ela vai ser negativa. Vamos calcular essa aceleração aqui, para vocês entenderem melhor. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Aceleração, velocidade final aqui é 0, velocidade inicial é 90. ΔT final é 2, ΔT inicial é 1,5. Então, menos 90 sobre 2 menos 1,5 é 0,5. Aqui vai dar menos 180 km por hora ao quadrado. É negativa. Mas como que eu desenharia isso num gráfico aceleração por tempo? Positivo e negativo. Onde se ela fosse positiva, se ela fosse negativa. Então, pessoal, se aqui fosse um gráfico aceleração por tempo, a aceleração ela é constante, tá? Então, o que acontece? Se fosse 180 positivo, estaria aqui, mas ela é negativo, certo? 180 km por hora ao quadrado, tá? Então, isso quer dizer que a aceleração dela durante esse trecho é 180 km por hora ao quadrado durante todo o tempo, tá? A reta decrescente é referente à velocidade, tá? A reta da aceleração é uma reta contínua, tá bom? Aí ele aumentou, foi para menos 180 aqui, né? Menos 180, desculpa. Se fosse mais 180, aí continuaria daqui, entendeu? Então, assim, cuidado para não confundir o gráfico aceleração com tempo com o gráfico velocidade por tempo, tá bom? Então, essa daqui é falsa, tá bom? Porque a aceleração do carro não é uma reta decrescente, tá? Ela é negativa, mas não é uma reta decrescente, é constante. É uma reta decrescente é a velocidade. Então, a resposta é 1 e 3, letra B. 1 e 3. Tá bom, pessoal? Questão número 26. A questão diz assim: considere o circuito mostrado na figura a seguir. Qual é a diferença de potencial em volts entre os pontos A e B desse circuito? Bom, pessoal, vamos analisar primeiramente o circuito de forma geral, né? Esse circuito aqui, pessoal, ele tem 3 resistores de 3 ohms, né, que estão em paralelo, tá? Mas 2 desses resistores aqui, ó, eles estão conectados por um fio sem resistência, tá, pessoal? Esse fio aqui, ele não tem resistência elétrica, então ele vai fazer com que toda a corrente que deveria passar pelos esses 2 resistores seja desviada através dele, tá bom? Então, na prática, esse fio aqui vai fazer com que esses 2 resistores sumam, entre aspas, do circuito, tá? Pois a corrente, pessoal, ela sempre vai seguir o caminho de menor resistência, tá bom? Que nesse caso aqui é o fio de resistência nula. Isso nós chamamos, pessoal, de curto-circuito, tá bom? Vou chamar aqui de curto-circuito. Então, pessoal, esse resistor de 3 ohms aqui, ele não foi curto-circuitado, tá bom? Ele é o único que ele está efetivamente em série com esse resistor aqui de 1 ohm, tá? E com a bateria. Tá fazendo esse movimento aqui a corrente, tá? O fio AB, pessoal, esse fio AB aqui, ele tá ligado ao resistor de 3 ohms, né? O resistor de 3 ohms está nele, que ainda vai estar funcional nesse circuito, tá bom? Então, também é importante a gente observar que esse resistor de 3 ohms, ele está submetido à mesma corrente que vai passar pelo resistor de 1 ohm, tá bom? Já que eles vão ficar em série devido a esse curto-circuito aqui, tá? Então, pessoal, mesmo que o resistor de 3 ohms entre AB, né, esteja fisicamente presente aqui, o fio sem resistência, que curto-circuitou aqui os outros resistores, eles vão manter o ponto B no potencial 0, tá bom? A corrente ela vai se distribuir, pessoal, de maneira que não haja queda de tensão nesse fio, tá? De forma que a DDP entre A e B seja 0, tá bom? Então, a diferença de potencial A e B
vai ser 0 porque o ponto B está conectado ao ponto de referência 0 volts, através desse curto-circuito que teve aqui, tá bom? Se não fosse isso, não seria. Eliminando qualquer queda de tensão entre esses dois pontos A e B, tá bom? Então, resposta, letra A. Questão número 27. A questão diz assim: considere 1 mol de gás ideal com pressão inicial P0, volume inicial V0 e temperatura inicial T0. Obedecendo à equação dos gases ideais, nesse caso PV igual a RT, esse gás passa inicialmente por um processo isocórico, ou seja, isovolumétrico, com volume constante, que eleva sua temperatura para T1 igual a 2T0. Depois, esse gás passa por uma expansão isobárica até atingir o volume V2 igual a 2V0. Sendo W o trabalho total realizado pelo gás ao longo dos dois processos, a razão W sobre RT0 é dada por... Bom, pessoal, vamos primeiramente fazer uma revisãozinha dessa parte de gases, né? Aqui, pessoal, 2 prints do meu e-book de equações, tá bom? Sempre resumo, equação, unidades de medida, conversões no sistema internacional, tá bom? O link tá aqui nos comentários, se vocês tiverem interesse de conhecer, tá legal? Então, pessoal, é o seguinte, trabalho é definido por pressão vezes variação de volume, tá? Essa é a definição de trabalho realizado por ou sobre um gás. Isso vai mudar o sinal aí, dependendo de como for, tá? Mas vocês teriam que lembrar que trabalho, no caso ele pediu para chamar o trabalho de W, né? Nesse caso, nesse problema, a gente vai chamar o trabalho de W. Então vai ficar W igual a pressão vezes variação de volume. O trabalho, a unidade é o Joule, a pressão tem que estar no sistema internacional, que é Pascal ou Newton por metro quadrado, e o volume em metro cúbico para que esse trabalho saia em Joule, tá? Vamos precisar utilizar essa definição aqui para poder resolver o problema. E também, lembrando a equação de Clapeyron, né, que diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, onde essa constante universal dos gases ela pode ter vários valores, 0,082, se a pressão estiver em atmosfera, o volume estiver em litros e a temperatura em Kelvin, ou 8,31, esses dois são os mais usados. Se a pressão estiver em Pascal, o volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin, ou seja, tudo no sistema internacional, tá bom? Então, essas duas equações aqui vão ser importantes para a gente poder resolver esse problema aqui, tá legal? Vamos voltar agora. Então, ele diz assim para a gente, a primeira transformação. A primeira transformação, ele fala que é um processo isocórico, ou seja, isovolumétrico, ou seja, volume constante. Isso significa que o volume final é igual ao volume inicial nessa situação aqui, na primeira transformação. Então, pessoal, o trabalho é pressão vezes variação de volume. O que é variação de volume? É volume final menos volume inicial. Se o volume final é igual ao volume inicial, a variação de volume vai ser 0, porque, por exemplo, se for 5, 5 igual a 5, 5 menos 5 é 0. Então, o trabalho é 0 em qualquer transformação isocórica. Qualquer transformação isocórica, o trabalho é 0, tá bom? Eu chamei de tal, né, pessoal? Mas o ideal aqui é que eu chame de W, para poder respeitar o que ele pediu. Vou apagar aqui e vou botar W, tá? Só para poder respeitar o que ele está pedindo. A gente geralmente usa o tal, é comum, tá? Nos livros, mas ele pediu para chamar de W, tá bom? Então, acabamos de descobrir aqui o trabalho na isocórica. Bom, pessoal, então agora vamos fazer a segunda análise ainda para o processo isocórico, tá? A gente tem, pela equação dos gases ideais, que ele até fornece para a gente, né? Que PV igual a RT é igual à equação de Clapeyron, que nós vimos, só que o número de mols, como é 1 mol, ele simplificou e não botou NRT, botou só PV igual a RT, tá? Aí ele fala para a gente que no processo isocórico, a temperatura é T1 igual a 2T0, ou seja, a dobra da inicial, né? Inicialmente era T0, depois ficou 2T0. Então, a gente vai substituir. A pressão aqui agora não é mais P0, vai ser P1,
ou Px, o que você quiser chamar, tá bom? Ele saiu da pressão inicial, né, sofreu o processo isocórico e elevou a sua temperatura. Então, a segunda pressão, né, vai se chamar P1, vezes o volume inicial, que é constante, lembra? Volume final igual a volume inicial, que é V0, vezes a constante, vezes a nova temperatura, que é 2T0, tá bom? Então, se a gente isolar aqui a nova pressão após esse processo isocórico, né? Então, se a gente isolar P1 após esse processo isocórico, né? Vamos botar aqui, eu só vou organizar 2RT0 sobre V0, tá bom? Então, aqui é a equação da nova pressão após esse processo, tá bom? Então, vamos guardar. Agora, vamos analisar o segundo processo, tá? Que é o processo isobárico, ou seja, pressão constante, tá? Vamos lá. O segundo processo é o processo isobárico. É uma expansão isobárica, ou seja, pressão constante, né? Então, se a pressão no primeiro processo elevou para P1, a pressão já não é mais P0 inicialmente, agora é P1, certo? Então, pessoal, olha só, vamos analisar. Se trabalho, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Se trabalho é igual, aqui a gente calculou a pressão da isocórica, eu vou chamar de trabalho 1, tá? Aqui é trabalho 2 da isobárica. É pressão vezes variação de volume. A nova pressão após a expansão isobárica vai ser P1. E a variação de volume é volume final menos o volume inicial. Então, meu trabalho 2 vai ser igual a P1 vezes 2V0 menos V0, porque ele fala que ele dobra o volume, né? Então, meu trabalho 2 vai ser P1 vezes V0. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse P1 aqui, ó, e vou substituir aqui. Só vou botar o valor dele aqui, porque é o mesmo, tá? Então, isso implica que o trabalho 2 vai ser igual a 2RT0 sobre V0 vezes V0. Corta V0, corta V0. O meu trabalho 2 vai ser 2RT0. Então, eu já tenho agora o meu trabalho 2, tá? Baseado nas duas informações. Agora eu vou separar aqui. Vamos agora calcular o trabalho total, né? Porque ele pede aqui a razão do trabalho total dividido para RT0. Então, o meu trabalho total vai ser igual ao trabalho 1 mais o trabalho 2. O meu trabalho total vai ser igual a 0 mais 2RT0. O meu trabalho total vai ser igual a 2RT0. Agora, vou finalizar encontrando a razão solicitada. Então, isso quer dizer que a minha razão é trabalho total dividido para RT0. Então, a minha razão vai ser 2RT0 dividido por RT0. Corta, 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 corta. Razão igual a 2. Resposta, letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem um print. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.